O protocolo Marcão vai ser ativado pela 11ª vez no Fluminense. O comandante da comissão técnica fixa do clube vai ter mais um grande desafio pela frente, talvez o maior até aqui. Big Marco já salvou o Fluminense do rebaixamento em 2019, já classificou o tricolor para 2 Libertadores em 20 e em 21 e dessa vez tem a missão de classificar o Fluminense às quartas de final da Libertadores da América, no estádio Malvinas Argentinas em Mendoza, contra o Independente Rivadavia, após a demissão tardia do Zubeldia. E para quem acha que o Marcão só treinou o tricolor nos pontos corridos, está completamente equivocado. O interino tem 2 noites de Copa comandando o Flu no seu currículo, ambas na Copa Sul-Americana. E para esquentar os motores para a decisão de terça-feira, são essas 2 partidas que nós vamos recordar logo após a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal do Guará. O meu nome é Vitor Hugo, sou jornalista e tricolor. Bom, eu vou pedir logo de uma vez para não ter que interromper a história que eu vou te contar pela metade, para você já se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. E mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda para compartilhar o vídeo. Eu tenho aquele desafio que eu proponho a você de enviar esse vídeo para pelo menos um amigo tricolor. Então eu mantenho esse desafio, peço para que você envie esse vídeo para pelo menos um tricolor que você conheça, que vá curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, para que a gente chegue o quanto antes na nossa meta de 1000 inscritos. A contagem regressiva já está rolando, faltam menos de 150 inscritos, então conto com a colaboração de cada um de vocês. Sem mais enrolação, bora lá começar a contar essa história. Entre 2014 e 2016, o Marcão era o auxiliar técnico do Fluminense, tendo a oportunidade de ser efetivado pela primeira vez como treinador do Flu nas últimas 4 partidas do Brasileirão de 2016, logo após a saída do Levir Coupe. Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Big Marcos não teve sucesso, não conseguindo nenhuma vitória, mas não tem como colocar somente na conta dele, já que somado aos jogos sem vitória do Levir, o Fluminense encerrou a sua campanha no Brasileirão de 2016 com 10 jogos sem vencer. Em junho de 2019, com o começo da gestão do Mário Bittencourt, o Marcão volta a ser auxiliar técnico do clube, mas dessa vez de forma fixa, já que independente da comissão técnica ou do treinador que vier, o Marcão ele é mantido dentro do clube, uma posição diferente da sua primeira passagem como auxiliar técnico. E já em agosto viria o seu primeiro desafio, substituir o Fernando Diniz às vésperas de uma decisão em um mata-mata. Em 2019, com o Diniz, o Flu fazia uma campanha ruim no Brasileiro e boa na Sul-Americana. Enquanto no Brasileiro o clube era o 18º na tabela, com a 2ª pior defesa do campeonato, na Sul-Americana chegava para o confronto doméstico contra o Corinthians após ter eliminado 2 gigantes do continente, o Atlético Nacional da Colômbia e o Peñarol do Uruguai. O Marcão teve 3 dias para renovar o ânimo do time que se afundava no Brasileiro e fazer a chave virar para a disputa da competição continental, o que inclusive sempre foi o maior mérito do senhor Fernando Diniz nas suas 2 passagens pelo tricolor. O comandante interino promoveu mudanças no time titular, que havia perdido para o CSA no Brasileirão, no jogo que culminou na demissão do Diniz. Sai do time titular o improvisado na zaga Yuri Lima, sim, o Yuri Lima, ex-marido da Isa, e entra o zagueiro Frazan. Um outro jogador que você vai falar, aquele é o João Pedro, que hoje está no Chelsea, que sai do time titular para a entrada do Nenê. E o ponto mais fraco do trabalho do Diniz naquele ano foi justamente o ponto mais forte do Fluminense comandado pelo Marcão na Arena Corinthians. Mesmo sofrendo 13 chutes, 43 cruzamentos e 9 escanteios, o Alvinegro esbarrou em uma grande atuação da linha defensiva, formada por Muriel, Igor Julião, Nino, Frazan e Caio Henrique. Com 0-0 no placar, podemos dizer que a missão do Marcão de entregar o time com chances de passar para as semis da Sula, ela foi concluída com sucesso. Só faltou mesmo combinar com a diretoria,
que fez, na minha opinião, a pior escolha de um treinador na história recente do clube. E antes mesmo da bola rolar em Itaquera, o clube já havia anunciado Oswaldo de Oliveira para comandar o Fluminense após a saída do Diniz. E é claro que deu errado. No jogo da volta, a estreia do Oswaldo como treinador, o Flu foi eliminado pela regra do gol fora de casa após empatar em 1-1 com o Corinthians. E após 38 dias, o ultrapassado treinador foi demitido, após aquela briga ridícula na beira do campo com o Paulo Henrique Ganso, no empate com o Santos em 1-1 no Maracanã. Sobraria então para o nosso bombeiro Marcão pegar o time e salvar do rebaixamento na reta final daquele Brasileirão. O Big Marcos efetivado ainda classificaria o Flu para a Libertadores de 2021, após a saída do Odair para a Arábia, e também classificou o Fluminense para a pré-Libertadores de 2022, após a fraca passagem do Roger Machado. Mas o seu caminho só voltaria a cruzar uma noite de Copa no ano passado. Após a demissão do Mano Menezes na estreia do Brasileirão, perdendo por 2-0 para o Fortaleza, que viria a ser rebaixado, o Big Marcos recebeu a missão de comandar o tricolor na altitude de Palo Grande, lá ele, na estreia da Sul-Americana de 2025. O adversário era o Once Caldas, que fez uma campanha bem honesta na competição, sendo inclusive o time que se classificou no grupo junto com o Fluminense. Foi um verdadeiro amasso de um time tecnicamente inferior, mas que tinha como a sua única e principal arma a altitude. Mas com Fábio em noite de Fábio, nada passou pelo goleiro tricolor. E na frente, tínhamos um germancano inspirado em noite de Copa, como nos acostumamos a ver em 2023, que aos 31 minutos do primeiro tempo, guardou de cabeça, fez o duplo L e garantiu o triunfo tricolor a mais de 2.000 metros de altura. Na rodada seguinte da Sul-Americana, o treinador do Fluminense já seria o Renato Gaúcho, que se despediu justamente na última partida da campanha que parou nas quartas de final para o campeão Lanús. O Marcão tem então 2 noites de Copa com saldo de 0 derrotas no comando do tricolor. E nós esperamos que ele mantenha essa escrita na terça-feira em Mendonça e classifique o Fluminense para as quartas de final da Libertadores da América. O Big Marcos, que para além da identificação que tem como jogador pela sua passagem pelo clube e por ser um bom treinador auxiliar, é uma pessoa de um coração gigante, muito gente boa e muito simpático. Eu e o meu pai tivemos o prazer de conhecer o Marcão e ver um dos seus treinamentos de perto no CT Carlos Castilho em 2019. E é bizarra a simplicidade e o carisma do Marcão. Toda sorte do mundo a ele e, claro, ao Fluminense contra o Independente Rivadavia. E que, mais uma vez, o nosso bombeiro apague o fogo antes do fim e consiga salvar a nossa temporada, assim como fez em 19, em 20 e também em 21. Eu queria pedir para que, caso você tenha chegado até aqui, que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito, e que deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você espera do confronto de terça-feira entre Fluminense e Independente Rivadavia sob o comando de Marcão. Se você está mais confiante ou não, depois do vídeo, relembrando as 2 vezes em que ele esteve no comando técnico do Fluminense em noites de Copa. Eu gostaria de contar também com compartilhamento. Te lembro mais uma vez daquela nossa meta de chegar aos 1.000 inscritos. Faltam menos de 150 pessoas se inscrevendo aqui no canal para a gente poder chegar nessa meta, então eu conto com cada um de vocês. E caso você não tenha visto, fica aqui a minha recomendação do último vídeo, desse lado ou desse lado, para a gente relembrar a época que éramos felizes eliminando o Vasco, tendo em vista a dificuldade do nosso ex-treinador de conseguir isso. Um abraço a todos vocês, que o Fluminense saia classificado nessa terça-feira na Argentina. E até a próxima!